Fala pessoal, tudo bem? Olha ele aí, professor Lawrence. Vamos aí trabalhar um pouco com múltiplos divisores ainda, tema de semana número 1, sexto ano, né? Matemática. Gente, o tema de hoje é um tema super legal, né? Super legal. Nós estamos aí já avançando os conteúdos. É um tema que a gente vai trabalhar bastante, não só hoje, mas na matemática a gente trabalhada em vários, né? Em vários anos, em várias séries, enfim. É o chamado mínimo múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum, que esta sigla chamada de MMC, que é o quê? É inicial, né? Do mínimo múltiplo comum. É um processo, gente, muito trabalhado em diversos problemas de matemática, né? O MMC. E o intuito nosso hoje é o quê? É fazer você entender esse processo, né? Então aqui, ó, vamos lá. Vamos destrinchar, né, essa ideia de mínimo múltiplo comum. Tem livros que falam assim, ó, esse conceito é de menor múltiplo comum. Menor múltiplo comum. Eu chamo de mínimo, mas é a mesma coisa, são os valores menores, né? Agora, aqui você fala de múltiplos, né? Múltiplos. Então, lembrando, pessoal, o conceito de múltiplos, você viu com o Lawrence em uma aula anterior o conceito de múltiplo, lembra? Múltiplo era o quê? Eram os resultados de multiplicação, né? Resultado de multiplicação. Então, vejamos aqui, ó. Eu vou criar dois exemplos para você relembrar o que seriam os tais de múltiplos, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Verificando aqui, ó. Por exemplo, vou colocar inicial aqui, ó, M de múltiplo, é claro, né? Vamos, por exemplo, encontrar os múltiplos do número 3, né? Os múltiplos do número 3. Então vejamos, encontrando eles número por número. Então veja, a tabuada do número 3, pensando, é claro, nos números positivos, nos números naturais, né? Então, por exemplo, observando lá os múltiplos do 3, a tabuada do 3, ela começa com 0, porque 3 multiplicado por 0 dá 0. Então o que nós temos aqui, ó, começando com o 0, depois 3 vezes 1 é 3, né? 3 vezes 2 é 6. E depois, 3 vezes o valor então de 3 é 9. Notem que quando você começa a observar, gente, os múltiplos, alguns detalhes para vocês. Ele vai seguir um padrão, não é? Está indo de 3 em 3, você percebe isso? Ser múltiplo é ir, por exemplo, num determinado padrão, né? Sempre começando no zero, tá? Então lembre-se que o zero sempre é um múltiplo de qualquer valor, porque na tabuada você começa com zero, não é? É algo multiplicado por zero. E sempre que você multiplica por zero, a resposta fica zero. Fez sentido? Então continuando aqui, ó. 0, 3, 6, 9. Depois nós temos o próximo múltiplo, que é o número 12, né? O número 15, o número 18. Eu vou colocar reticências porque, gente, existem diversos, né? São infinitos o quê? O conjunto dos múltiplos. Então poderia ficar falando com vocês aqui sobre os múltiplos hoje à noite, madrugada, né? O resto da vida, que por exemplo você iria ter múltiplos porque é um conjunto infinito, né? Bom, continuando. Aqui você tem o próximo caso, que por exemplo são os múltiplos, vamos criar um outro exemplo aqui, ó. Os múltiplos do número 5. Né? Os múltiplos do 5. Então, os múltiplos do 5, vamos lá. O número 0, como eu te falei, o 0 ele é um múltiplo universal. Sempre começa com o valor de 0, tá? Então, naquele seu lápis que você tem a tabuada, sempre vai começar a tabuada com 0, né? Então, notem que aqui você começa com 0, depois o número 5, depois o número 10, né? Então, aqui são os múltiplos do 5. 0, o número 5, o número 10 e assim por diante, né? E a gente pode pensar o contrário. Se o 0, 5, 10, colocar mais aqui, ó, o número 15, o número 20, que está indo de 5 em 5 agora, eles são múltiplos do 5. Ou, se você pensar, o 5, ele é divisor desses valores. Então você pode pensar numa ida e numa volta, né? Então os múltiplos do 5, 0, 5, 10, 15, 20. Mas notem que o 5 é divisor do 0, do 5, do 10. Você faz uma divisão, sempre vai dar exata. Tá vendo o processo de idas e vindas? Legal. Só que esse não é o caso, né? O nosso encontro de hoje, o tema é chamado de mínimo múltiplo comum. O menor múltiplo comum. Agora observem aqui, gente, nesses dois conjuntinhos de múltiplos, qual é o menor múltiplo comum que nós temos? Do número 3 e do número 5. Bom, se você observar é o 0, não faz sentido? Então, Lawrence sempre vai dar o valor de 0?
Então não faz sentido a aula de hoje. Então se sempre for zero, porque lembre-se que o zero sempre é o quê? O zero é um múltiplo universal, né? Sempre você começa com zero. Então quando você calcula MMC, ou quer encontrar o menor múltiplo comum, tirem fora o zero, porque o zero sempre seria a resposta, né? Então, exceto o zero, nessa exposição para vocês, qual é o menor múltiplo comum dessa exposição? Tirando o zero, observem que o número, deixa eu pintar para vocês agora aqui em vermelho, em vermelhinho, notem que o número, aqui ó, o número 15, ele é um chamado mínimo múltiplo comum, né? Então, exceto o zero, é claro, o número 15 é o menor múltiplo comum do número 3 e do número 5. Então, a gente pode escrever assim, ó, podemos escrever da seguinte forma, o MMC dos números 3 e 5, ele é equivalente ao número 15, tá? Essa é a escrita legal, bacana para você, então, escrever e conceituar, né? Então, MMC de 3 e 5 é equivalente a 15. Aqui o Laurens fez o seguinte, ele mostrou para vocês todos os múltiplos, e a gente foi encontrando, né, pelo dedinho, o menor múltiplo comum. Só que, claro, existe uma técnica bem rápida do que? De você encontrar o MMC, né? E não precisaria você encontrar os múltiplos, existe uma técnica, que é você fazer a fatoração simultânea. Opa, fatoração. Esse fatoração é um nome muito conhecido, nós fizemos a aula passada. Lembra da decomposição em fatores primos? Fatoração? É isso. Então aquele processo da aula passada de decomposição em fatores primos, ela vai ser importante para a aula de hoje, né? Só que hoje vamos fatorar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, né? Então vejamos, se caso eu queira encontrar então o MMC sem ter que abrir os múltiplos e comparar os valores, a ideia vai ser a seguinte. Se eu quero calcular o MMC de 3 e de 5, como é que você faz? Você pega o número 3, depois o número 5, beleza? E ó, faz aquela decomposição em fatores primos, né? Nossa, mas é estranho. Aqui nós temos, por exemplo, dois valores. Ok, faz ao mesmo tempo, né? E nesse lado direito aqui, ó, você só coloca quem? Os números primos. Lembra da decomposição? Só que agora é simultânea, né? É ao mesmo tempo. Bom, então você começa com o primeiro número primo, o número 2. Mas vejam, se você colocar o número 2 aqui, não tem como fazer para o 3 nem para o 5. Porque nem o 3 nem o 5 são pares, não dá para dividir, né? Então o próximo número primo na sequência é o número 3, tá? Então 3 multiplicado por 1 dá 3, veja, estou fazendo a fatoração igual a aula passada, né? Vírgula. O número 3 com o 5 não dá certo, né? Porque não dá para dividir 5 por 3. Quando você não conseguir fazer, gente, você repete esse número. Fiz só para o primeiro, para o segundo não consegui, então você repete, né? O próximo número primo que nós temos disponível é o número 5. Aqui o número 1 você vai repetir, né? 5 multiplicado por 1 dá 5, e o processo, novamente, como eu te falei, ele termina quando? Quando os valores aqui de baixo forem equivalentes ao número 1. Então o nosso MMC, o nosso mínimo múltiplo comum está aqui, ó. É a multiplicação desses números que estão à direita, desses números primos. 3 multiplicado por 5, olha só que beleza, olha a resposta, é equivalente a 15, que na verdade é o mesmo valor que nós temos aqui em cima, né? Então esse é o chamado MMC, o menor múltiplo comum. Então reforçando de novo, gente, que você pode fazer aqui pelos dedinhos, comparando, legal, bacana, né? Ou você pode fazer simultaneamente o processo. Dá para fazer? Claro que dá, fica muito mais rápido, né? E um outro aspecto legal de reforçar para vocês, que você pode calcular MMC, que é o mínimo múltiplo comum, de não só dois valores. Nós podemos calcular de 2, de 3, de 4, de 5 valores, vai de acordo com a questão. A gente pode encontrar então MMC de mais de 2 valores. É estranho isso? Não. É só você fazer essa fatoração, né, ao invés de 2 valores, com 3, com 4, né, seguindo essa mesma regra. Se vale para 2, vale para 3, para 4 e assim por diante, né? Então essa é a ideia da fatoração. Então eu propus agora uma atividade que está aqui na nossa tela. É uma atividade, pessoal, do livro de vocês, né? Então, é uma atividade do livro que ele fala o seguinte. Nós temos, então, a seguinte atividade. A leitura é assim, ó.
Alguns cometas, eles passam pela Terra de forma periódica, né? Periodicamente. O cometa A, ele visita a Terra de 12 em 12 anos. O cometa B, de 32 em 32 anos. Em 2006, os dois cometas passaram por aqui. Em que ano os dois cometas eles passarão juntos e novamente, né? Então essa é uma atividade, pessoal, de MMC. Mas agora, Laurence, como que eu poderia então resolver com essa técnica de MMC o exercício que está proposto no livro de vocês? Então vejamos aqui, ó. Olhem para o nosso quadro, né? Nosso quadro em forma de papel aqui, ó. O exercício que eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que faz a resolução dessa questão. Vamos analisar primeiramente aqui, ó, exercício número 11, tá? Só para você então em casa acompanhar, esse exercício número 11, ele está proposto no livro de vocês, tá? Lá na página, deixa eu só procurar para vocês aqui bem rapidinho, é lá na página, eu achei aqui, ó, é o exercício número 11, lá da página... Aqui, ó, página 88, tá? Bom, então ele fala assim, ó. Cometa A, ele visita a Terra de 12 em 12 anos. Vamos só analisar, pessoal, o cometa A, né? Então, se ele visitou a Terra ou visita a Terra de 12 em 12 anos, nós podemos imaginar assim, ó. Hoje o cometa passou por aqui. Hoje, tempo zero. Tá, se ele passa na Terra a cada 12 em 12 anos, daqui a 12 anos, ele volta a passar aqui, né? Beleza. Daqui a 24 anos também, daqui a 36, professor, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui, ó. Se esse cometa ele está passando de 12 em 12 anos, passou hoje, daqui a 12 anos, 24, 36. Você consegue perceber que esses números que eu coloquei para vocês aqui, ó, são os múltiplos do 12? Aqui, ó. Então aqui, ó, eles são chamados de múltiplos. Aqui, ó. São os múltiplos. Agora, múltiplos de quem? Do número 12. Então, passar de 12 em 12 anos é como se fosse ir de 12 em 12. Olha os múltiplos, né? E ainda, se você observar o cometa B, ele está passando aqui de 32 em 32 anos, né? Então, agora fazendo uma breve análise no segundo cometa, ele passou hoje, nossa, hoje é 2006, segunda questão. Então, daqui a 32 anos, ó, daqui a 32 anos, ele volta a passar aqui, né? Bom, daqui a 64 anos, então vejam que nesse próximo esboço que o Laurence está mostrando para vocês, aqui você vai ter então o chamado, ou chamados múltiplos, né? Aqui são os múltiplos. Agora, múltiplos de quem? Do número, 32. São os múltiplos do número 32. Confere aí. Então, nós temos aqui os múltiplos de 12 e de 32. A pergunta é o seguinte: num determinado momento, em 2006, o que acontece? Eles passaram juntos aqui na Terra. 2006. Depois de quanto tempo eles vão se encontrar juntos novamente? Essa é a pergunta da questão. Então a pergunta é, qual é o, tirando o zero, que é o encontro de hoje, o próximo encontro deles? O próximo encontro dos números vai acontecer no, aqui ó, no MMC. Vai encontrar no menor múltiplo comum. De quem? Dos números 12 e dos números 32. Então, essa é uma atividade, pessoal, clássica do quê? De MMC, né? De menor múltiplo comum. Então, agora vamos fazer aquela fatoração simultânea, que eu acho muito mais rápido. Então, aqui você coloca os dois números, o qual nós temos a questão, o número 12 e o número 32, né? E aqui você vai colocando os números primos, ó. Começa com o número 2. Então, 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 16 dá 32, né? Vai por 2 novamente. Você vai colocando tudo por 2. Tudo por 2, não dá mais por 2, o próximo é 3, depois 5 e assim por diante, né? Então, aqui, ó. Agora vamos por 2 novamente. Então, por 2 aqui você vai colocar o número 3. E aqui, por exemplo, o número 8, né? Vamos de novo por 2. Aqui fica 3 que você não consegue fazer.
E o número 4, porque 2 multiplicado por 4 dá 8. Vai fazendo por 8. Até, por exemplo, não consegui fazer mais, né? Então, por 2, o 3 não consegue, você repete, né? Aqui você coloca o número 2, porque 2 vezes 2 é 4. Por 2, novamente, aqui fica 3. Aqui 2 multiplicado por 1 dá 2. E terminando, não tem como mais você fazer por 2, né? Então, o próximo número primo é o 3. 3 multiplicado por 1, 3. E aqui o número 1 você repete. O nosso processo, ele termina quando? Quando todo mundo aqui, ó, for equivalente ao valor de 1, né? E cadê o MMC? Cadê a resposta? Ele está aqui, ó. Está aqui, ó. Esse é o nosso MMC, é a multiplicação dos valores, né? Então, automaticamente multiplicando fica assim, ó. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, multiplicado por 2 dá 16, multiplicado por 2 dá 32, né? E depois aqui, ó, 32 multiplicado por 3, 32 multiplicado por 3, então vai ficar assim, ó. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 é 9. Então a resposta ficou assim, ó, 96 anos. Daqui a 96 anos, eles vão se encontrar juntos novamente. E de fato acontece, né? Quando você analisa lá na astronomia, os encontros de vários cometas, vários satélites, geralmente demoram diversos anos, né? Então aqui nós temos uma distância, o encontro daqui a 96 anos. Então se a pergunta foi a seguinte, em 2006 eles saíram juntos. Depois de 96 anos, vão se encontrar. Então, em qual ano isso vai acontecer, né? Essa foi a pergunta. Então, se você pegar 2006 e somar 96 anos, essa vai ser a nossa resposta. Entende isso? Então, 6 mais 6 fica 12. Aqui você acrescenta um valor em cima. 1 mais 9 dá 10. Acrescenta um valor aqui. Aqui fica 1. Aqui fica o valor, então, de 2. Então, em 2102, você vai ter então esse encontro dos satélites ou dos cometas, no caso aí, né? Na questão do problema A e do cometa A e do cometa B. Entendido como é que faz? Simples, né? MMC e depois você faz a soma então desse valor com o ano de 2006. Tarefinha proposta para vocês do professor tá aí, tá? Então a página 83, você vai fazer o exercício número 2. Então no seu livro aí do SAI, a atividade é essa, tá? É uma atividade bem parecida com essa de você calcular o quê? O menor múltiplo comum. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula de MMC. Beleza? Um grande abraço para vocês, espero ter revisado bem rápido esse conteúdo aí. Grande abraço, tchau do professor Laurence e até o próximo encontro.